Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 11 de junho, estamos no 10º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Meu irmão, minha irmã, Mateus, o evangelista, desenvolve a sua narrativa de forma progressiva e também lógica. Em Mateus, dos capítulos 5 ao capítulo 7, Mateus relata a autoridade de Cristo que se manifesta por sua palavra. Ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os capítulos 8 e 9 de Mateus, essa mesma autoridade de Jesus que se manifesta em suas obras, isto é, sobre as doenças, cura do leproso, do criado do centurião, da sogra de Pedro. A autoridade de Jesus sobre a natureza, a tempestade acalmada. A autoridade de Jesus sobre os demônios, os possessos de Gadara. E, finalmente, no texto da vocação de Mateus, a autoridade sobre os pecadores. Mateus era um cobrador de impostos, como tal era desprezado pelos judeus e considerado um pecador público por colaborar com os romanos e por se manter em contato constante com pagãos impuros. A sua resposta ao chamado de Cristo, "Segue-me", é imediata. Diz o texto: levantando-se, o seguiu. Nada existe na pessoa de Mateus que explique tão profunda transformação. Somente a autoridade de Jesus poderia modificar tão radicalmente a vida inteira de um homem. Deve-se observar que o termo seguir implica uma união com a pessoa de Cristo, um seguimento para escutá-lo e servi-lo. Os fariseus perguntam: "Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores?" É uma pergunta que engloba também uma censura e também uma insídia, ou seja, uma emboscada, um estratagema, umas segundas intenções. A intimidade de Jesus com os pecadores quebra prescrições legais muito claras. Então a pergunta: mas será que ele é justo? Essa atitude de Jesus não é suspeita e estranha? Não está ele ensinando a desobediência à lei de Deus? A resposta de Jesus: não são os que têm saúde, que têm necessidade de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essa resposta é finamente irônica. Se um médico se arrisca a ser contagiado para ir visitar os doentes do corpo, com mais razão ainda, Jesus deveria se arriscar para ir ao encontro dos doentes de espírito. Cristo veio chamar para o seu reino tanto pecadores como justos. Exemplo disso é o jovem que tinha observado todos os mandamentos desde a infância. Assim, devemos entender os justos como aqueles que são falsos justos, ou seja, aqueles que se consideram justos.
A atitude de quem confia na própria justiça é uma atitude de soberba e também antipedagógica. Cristo não quer os justos que creem poder justificar-se com suas próprias forças e medidas. Jesus estabeleceu uma oposição entre uma religião reduzida à justiça do homem e uma religião construída sobre a misericórdia divina. A conversão de Mateus nos mostra o poder de Deus na conversão dos pecadores, nós e também os outros. A palavra de Deus nos ensina a confiar mais no poder da misericórdia de Jesus do que na nossa própria justiça.